Pronto. Só aceitar aqui, galera que sabe tá entrando também. Pessoal, quem tiver alguma dúvida, como de praxe, eu acredito que tem novatos aqui. Tô vendo alguns nomes diferentes. Quem tiver alguma dúvida, vocês podem estar à vontade, tá? Ou manda no chat. É melhor no chat ou quando a gente der uma pausa para algum tipo de dúvida por assunto que vocês tiverem, vocês podem estar usando o microfone. Esse é o momento de vocês. Além do conteúdo que eu vou estar passando aqui, isso serve muito para tirar dúvidas. Então, assim, o conteúdo ele é focado 100% nas operações nacionais, em estruturas nacionais. Se eu conseguir, eu tiver um tempinho para a gente falar sobre global como queiram, não é assunto, mas podem ficar à vontade aí posteriormente na abertura do microfone. Se tiverem qualquer dúvida em específico durante a live, vocês podem estar mandando no chat aí. Abram um chat, vocês mandam dúvida, que aí todas as dúvidas que vocês tiverem, eu vou estar colocando aqui no Tira Dúvidas e respondendo de maneira geral, tá? Então, como eu disse, fiquem à vontade. Esse momento aqui é mais de vocês. Todas as causas eu gosto de que o pessoal, além de resolver problemas específicos operacionais, não tenham nenhum tipo de dúvida. Beleza? Então vamos lá. Acredito que minha tela já está ok aqui. Hoje a gente vai falar sobre dois a três assuntos. A gente vai falar sobre escala, uma contingência operacional, que eu vou falar. A primeira parte sobre escala eu vou falar sobre. Eu não vou falar sobre ativação de contas hoje. Se alguém tiver com essa dificuldade e tal, eu posso estar mantendo. A gente pode estar trocando ideia sobre isso, mas no mês de abril, acho que foi abril e maio que deu uma queda aí meio horrível em questão de contas, contingência. Agora não, tá bem de boa. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem estar vendo a call passada sobre ativação de contas. Restabelecimento também tá bem tranquilo, então não vai ser o foco da call de hoje. Eu vou mais falar sobre a parte de escala operacional, modelos de campanha, a parte de contingência, como é que a gente sobe contas laterais e mais na parte de validação de ofertas, trazendo para vocês exemplos de métricas, tá? Então, eu trouxe aqui uma conta também para a gente ver como exemplo. Tá todo. Pelo menos até agora tá ativo, tá? Se não for o mandinho de vocês é pra conta cair. Ah, apareceu o bicho vermelho aqui, eu quero ver logo que queda, mas é o saldo. O saldo não colocou o saldo, já ele coloca. Mas a conta tá ativa, eu vou trazer como exemplo aqui a sua continha para a gente levar em consideração campanhas, modelo de campanha, questão de escala, métricas, enfim. Essa conta é restabelecida só uma vez, não é restabelecida duas vezes. Todas as contas que a gente usa aqui são restabelecidas ao menos uma vez, isso em operações, vamos dizer assim, operações BR. É, a gente vai tratar da cal em maioria de casos sobre isso, tá? Se a conta cair, a culpa é de vocês. Tô brincando. Não vai cair lá agora na cal, né? Pelo amor de Deus, eu dou 23 mil a conta e vai cair logo agora. Mas vamos lá. Turma, na parte para a gente falar sobre escala de campanha, a gente vai falar sobre três assuntos aqui que seriam sobre a base de estrutura de campanha, os testes, como eu faço os testes aqui, e de fato a escala. E vou estar trazendo exemplos para você. Então, assim, hoje a gente tem três modelos de campanha que a gente cria, que é ABO, CBO e Smart. Eu, particularmente, eu não estou mais usando ABO. Por quê? Como a Smart tem uma boa performance já há um período e ela só serve mais para testar segmentações, para mim, particularmente, não está fazendo muito sentido eu testar idade, sexo e interesse, visto que a escala com a Smart você não seleciona, é tudo automatizado. Então, eu estou utilizando CBO, que para mim ele funciona mais para testar criativos do que o próprio ABO. Então, ABO eu não estou usando. O ABO você pode usar para testar segmentações, entender seu público-alvo específico, seja idade, sexo ou interesse, mas eu não estou usando. Então, nos meus testes aqui, eu estou usando o CBO para testar criativos, e testando criativos eu estou escalando com o Smart. Olha aqui, nessa daqui não tem nenhuma CBO, que na verdade só tem aqui o comecinho funil, ó, só o vídeo view, por exemplo, aqui embaixo. Vídeo view, aqui já é conversão. Na verdade, é conversão para entity checkout. O vídeo view, entity checkout, venda com posicionamento automatizado, venda oficial aqui, e aí já começa. CBO 113, CBO 113, e aqui eu vou estar passando todo isso aqui na prática hoje. Aí depois, ó, ele pega só Smart. Smart, Smart, Smart. Então, aqui nesse exemplo, quando a CBO, quando a Smart ela está ativa, já tem algumas conversões, ó, 15 aqui, 26 aqui, 54 aqui, 8 aqui. Vou falar sobre isso na frente, mas já adiantando. Por que que eu só faço a Smart depois, mesmo que
Esse produto, inclusive, ele é só para o sexo masculino, tá? Então, eu faço tudo na Smart. O público em questão já está designado, porque ele já tem os eventos de compra ativos nele, então meio que o Pix ele já entende o público específico e ele vai calibrando depois. Então, aqui, assim, essa primeira aqui eu coloquei 750, depois subi para 1.000, vou já falar falando sobre isso também de orçamento. Já rodou 5.000, com 283 conversões. Então, quando eu já ativo a Smart aqui, ele já tem um número de conversões no Pixel que eu venho calibrando com o CBO. Nesse caso aqui eu não coloquei para testar nada, eu já fui com três criativos, validado aqui nos três primeiros. Na verdade, ele validou aqui, ó, 250 teve 26 vendas. Eu acho que acredito que esse CBO aqui esteja em 1,3 também, que não fui eu que subi. Foi o sócio que subiu isso daqui. E aí depois eu comecei aqui já a colocar as campanhas e a gente começou a acelerar. Então, quando já estava validando aqui, a gente só foi performando, colocando mais CBOs e depois fomos criando aqui as Smart. Já vou falar sobre isso, mas voltando aqui, a base de testes antes que a gente fale sobre a escala. O que é que eu faço na parte de testes? Para testar criativos, você pode estar utilizando CBOs diferentes com um criativo só. Por quê? Se você colocar um CBO com dois criativos, por exemplo, três, você vai estar mais testando uma validação de oferta. Então, para ficar uma coisa bem assertiva, assim, 100%, você pode estar abrindo o público um pouco, colocando um público de mais 25, e aí coloca cada CBO com R$ 100 de orçamento. Na verdade, eu coloco 150, 200, mas se você colocar R$ 100 de orçamento e deixar um dia rodando, você vai ter um bom resultado para você ter essa análise do teu tipo de criativo. Então, eu, atualmente, estou fazendo hoje esse formato de testar cinco criativos em cinco CBOs diferentes para entender o que vai performar bem. Vamos dizer que, beleza, desses cinco, três performaram bem. Então, eu já coloco o teste de oferta. Primeiro, eu faço o teste de criativos. De cinco CBOs, os três performaram bem, eu já subo um CBO com R$ 300, com três criativos. Exatamente aquilo que eu fiz, ó. CBO 113 mais 25. Eu não coloquei 300 porque eu sempre coloco um pouquinho a mais o orçamento, tá? Mas para o caso de vocês, você pode testar com um valor mínimo de 300. Eu costumo já colocar 500, 700, mas vocês podem estar fazendo isso com um valor menor. Não aconselho estar fazendo CBO com menos de R$ 300 com três criativos, senão vai ficar muito pouco orçamento para você estar dividindo esses três criativos, visto que eles já estão validados aqui do teste que você fez. Então, recapitulando, cinco criativos de teste, com exemplo aqui, três vão dar os melhores, você pega esses três para validar a campanha, você já sobe esse três, joga os três criativos. O que é que eu faço para validação de oferta? Tá aqui os três criativos, R$ 750. Teve aqui 54 conversões. O CPA é um pouquinho caro, mas o ticket também é mais elevado. Esse ticket aqui é 149, então compensa tá rodando ele num CPA um pouco mais caro. Depois de validado, a gente vai para a parte de Smart Campaign, e aí chega na parte de escala. Vou pegar uma água aqui, peraí. Pegar uma dose de água. Pode estar mandando as dúvidas de vocês, tá? Porque alguém já mandou aqui. E Henri já mandou uma dúvida boa aqui. Já eu respondo. Vamos lá, dando uma continuidade aqui. É, Na parte de escala, como eu disse, eu só estou escalando hoje nas campanhas em Smart. Então, primeiro, como é que funciona a Smart? A Smart ela é meio que a galera que veio do Facebook, ele funciona meio que aquela Advantage Campaign. Ele vai pegar e fazer uma extração geral do melhor tipo de público, em questão dos dados que você está dando ao algoritmo, questão de interesse, segmentação, ele vai mesclar isso, juntando também com os teus criativos. Então, para tu ter uma boa, vamos dizer assim, uma boa performance na tua Smart, ela meio que precisa ter criativos validados, precisa ter pelo menos seis criativos, e precisa ter um orçamento adequado. Já vou falar sobre isso também. Sempre quando você está rodando o Smart, que você está com ou menos criativo, ele vai pedir para você colocar mais criativos. Eu não sei se aqui ele vai estar acusando alguma. Não, ele não acusou, mas se ele não estiver pedindo, acusando os criativos em questão, ele vai estar dizendo: se tua campanha Smart ele não tiver boa, ele vai dar com um aviso assim: adicione criativos validados. E se ela tiver menos de três criativos ou uma performance baixa, ele vai estar pedindo para tu adicionar mais criativos.
Então, a primeira ideia que eu dou, coloca pelo menos 6 criativos na tua campanha para rodar um Smart. E se eles forem já validados, melhor ainda. Não é muito difícil uma campanha Smart com uma oferta boa, com 6 criativos, ela não performar. Por isso que eu só estou utilizando esse modelo de campanha aqui para escalar. Então você pode estar começando aí meio que seu processo de escala com 6, 12, 24 criativos em 4 campanhas. Esse aqui é o formato ideal para você começar. Eu coloco R$ 500 para teste inicial, mas eu só levei em consideração aqui um exemplo de 500. Na verdade, eu sempre só coloco 750, 1.000, R$ 1.500. Aqui eu só coloquei dois exemplos como teste. Esse de 500, o CPA estava mais alto. Esse aqui de 500, o CPA está bem mais baixo. Só que esse aqui eu devo ter reduzido. Não sei, porque o CPA está alto. Está baixo, eu não sei porque que eu não ativei de novo. Já vou falar sobre isso também. Por que que essa campanha está com 19 de CPA, essa também tá, essa aqui teve 33, essa teve 316. Eu já vou falar sobre isso aqui também. E esse seria o formato ideal para você iniciar, né, sua parte de escala aí já com a variedade de criativos. E é como eu sempre digo, TikTok é jogo de números, TikTok precisa de criativos. Você precisa ter criativos na tua operação. Como sempre costumo dizer, criativos é munição. Então, esquece essa ideia do Facebook de, eu tenho um criativo validado, eu tenho um criativo que ele é melhor escalar com um criativo só. Não vai dar certo. Vai morrer a tua campanha vai morrer logo, então não vai conseguir dar continuidade com lucro com isso. Então a ideia é criar várias smart campaigns, criar ao menos aí 4, 5, 6 smart campaigns durante o teu percurso aí para tu estar iniciando e vendo como é que essa oferta ela vai se portar com esse tipo de orçamento. E quando você começar a entender que vai dar certo, esse tipo de orçamento que você coloca, você pode estar aumentando o orçamento. Eu uso sempre essa grade aqui de orçamento. R$ 500, deu certo, eu vou aumentando para 750, 1.000, às vezes eu uso 1.250 ou 1.500 e até 2.500. Mais de R$ 2.500 ele não performa bem, tá, pessoal? Na verdade, ele performa, o orçamento mais alto, ele só performa nesse target de CPA. O que é isso? Tem esse exemplo aqui que eu coloquei, ó. Inclusive, ele começou a gastar depois, mas ele não tá tão legal. Ele tá 0,70 de CPC. O Intuit tá legal, ó, R$ 3 só. Porém, tá com o CPC um pouquinho elevado e o target dele não tá legal. Não sei se o menino já colocou o saldo aqui, vamos ver. Se o Michel tiver na cal, bota o saldo aí, Michel. Na conta. Ainda não botou o saldo na pendente de pagamento. Esse aqui, ó, que é o target de CPA. O que foi que eu fiz? Eu coloquei um orçamento maior na Smart Campaign e coloquei o bid ali, teto de R$ 20. O que quer dizer isso? Eu posso colocar ali 2.500, 3.000, R$ 5.000 que seja, quando ele bater o teto de R$ 20, ele vai parar se ele não tiver venda. Então, o algoritmo ele vai forçar a ter uma otimização em venda perto, né, com esse teto limite de 20. Ou se eu quiser alterar depois aqui, eu posso colocar, se ele gastar, por exemplo, não está gastando, ou está demorando muito a gastar, não está gastando, ou eu queira alterar, eu só venho aqui, altero o bid, coloco 20, 25, 30, ele vai voltar a gastar sem problemas. Mas esse é o único formato que eu indico vocês a alterar muito o orçamento de campanha da Smart, porque senão ela não vai gastar de uma maneira assertiva. O algoritmo vai entender que se você está botando muito dinheiro, ele vai estar jorrando aí para uma galera, não vai começar a disparar a métrica, não vai ficar legal. Então, ou você faz um aumento de orçamento gradual, né? A minha base de campanha aqui é 500, que eu começo a base de Smart Campaign, quando está validado eu já começo com 750 ou R$ 1.000, e eu subo no máximo 2.500 por dia. Se você quiser subir mais, colocar uma escala mais vertical e agressiva, você aumenta o teu target de CPA, aliás, aumenta o orçamento para uma campanha de target de CPA. Isso aqui ele vai dar muito certo com oferta bem validada, tá? Para com oferta bem validada, quer colocar R$ 5.000, R$ 7.000, R$ 8.000 numa campanha, coloca o target e aí você vai ter um controle legal nesse teu tipo de campanha aí, beleza? Algumas informações. Pode subir o orçamento até 50% mantendo o CPA, tá? Por regra, o TikTok diz que até 20, 30% você vai conseguir manter a otimização da tua campanha. Mas aqui, com aumento de até 50%, não tem problema você fazer durante o dia. Importante você entender que quando você chega ao final do dia, por exemplo, é, deixa eu ver aqui esse exemplo de hoje. Vou colocar de hoje.
Hoje tá achando muito ruim, tá, pessoal? Inclusive. Tá muito cagado, né? Na verdade não é dia 19, aqui já é dia 19, mas vocês. Aliás, não é dia 19 ainda, não passou de meia-noite, não. O que que tá mostrando isso? É... Ah, é porque é mais pra cima, tá certo. É que eu tava mais pra baixo. É, R$ 500 só, tem que o Michel tem que botar o caixa aqui, parou em 500. Só que tá todo muito cagado hoje, tá? As novas campanhas em contas, inclusive, estão muito ruins. Esse exemplo aqui, ó, por exemplo, tá R$ 1.000 nesse orçamento aqui, tá 31 CPA. Já tá um pouco estourado aqui porque eu quero, que eu deixo sempre com uma base de 30. Comecei, tá com um orçamentozinho de um dia pro outro. Essa daqui, obviamente, não foi criada hoje. Essa daqui tem uns 5 ou 6 mil gastos. Não foi criada hoje, tá desde ontem. Começou com orçamento legal, mantenho ele. E aí, no começo do dia, se ele me der uma amostragem que não vai performar bem, eu ou desativo ou duplico criando outras. E aí já entra o entendimento de criar novas campanhas por dia. Então, assim, o que é que eu vejo primeiro, se ele vai performar bem? A base do intake checkout, obviamente, a conversão, né? A base do intake checkout e o CPC. O CPC como está um pouco alto, ó, 83, então já fico meio que um pé atrás. E aí eu não baixei de ontem. Ficou R$ 1.000. Na verdade, minto, estava R$ 1.500 ontem, eu baixei para 1.000, justamente porque o CPC deu uma elevada. Então, R$ 1.000 ele tá meio que mantendo, só que o CPR já tá dando um aumentozinho que não tá legal. Então, o primeiro entendimento para a escala é para manter uma campanha específica, para você não ficar todo dia criando novas campanhas, você faz isso. Começou ali o dia, sei lá, 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, 8 que seja. Tua campanha do dia anterior está performando, é, cuidado com ela. Se não estiver performando, você desativa, cria uma nova. Se estiver performando bem, você mantém ou já aumenta o orçamento ali no começo do dia. Mas na maioria dos casos, o que que eu faço? Eu vou subir uma campanha nova de 500 ou R$ 750 e espero ver o que é que vai acontecer. Aí, um exemplo aqui que aconteceu hoje. Ó. Esse aqui são seis... Perdão. Dá uma dose de água aqui de novo, peraí. Essa campanha Smart 10 são seis criativos que são diferentes da Smart 11 com seis, diferente da Smart 12 com seis. Então são 6, 12, 18 criativos aqui. Pelas métricas, o que é que eu vi aqui? 750, 750, 750, começaram a gastar legal. CPA tá com 15, dá 10, dá 12, tá com 16 e dá 11, bateu 44. O que é que eu faço? Só desativo. Então, o que que era para eu ter feito, né? Porque deixa eu ver que horas são aí no Brasil. São 3h30 já. Então, 3h30 para ele pegar um orçamento de 3h30 da tarde para mexer um pouquinho, pode ser que vale a pena ainda aumentar isso aqui. Então, se o CPA ele está mantendo aqui, está dando beleza, eu posso estar aumentando o orçamento. Eu vou aqui, deixa eu botar logo aqui geral. Eu vou aqui e altero o orçamento dele, aumenta um pouquinho. 750 eu coloco para 1.000. E aí tudo certo. Tá mantendo o CPA? Beleza. Aqui não manteve, ó. 44, 65 de CPC, só uma venda, não vou dar dando continuidade. Por mais que o IC esteja dentro do parâmetro e tal, tudo bonitinho, não vou. Já vou falar sobre detalhes de métricas. Então, começou as campanhas, tá mantendo, ou, dependendo do horário, mantenho o orçamento em questão, ou eu dou uma leve aumentada aí. Basicamente é isso que eu faço, né, nessa parte aqui de aumentar o orçamento. Novas campanhas, caso não performe no início do dia, acabei de falar sobre isso. Você vai desativar as piores em campanha, as piores campanhas em caso de você bater o CPA. Também acabei de falar sobre isso, dei um exemplo. É ideal que você adicione mais criativos em caso de maior orçamento. Por exemplo, se aqui está dando legal a campanha número 10 e vai estar mantendo o CPA, e sei lá, se fosse, vamos levar em consideração que não fosse 3h30 da tarde, fosse, sei lá, 10 horas da manhã, né, ele tá gastando bem, tivesse com 120 aqui. Se tivesse essa mesma amostragem, fosse 10 horas da manhã, eu já aumentava aqui para 1.500, R$ 2.000, mas quanto maior orçamento eu fosse colocando durante o dia, seria ideal que eu aumentasse os criativos desse aqui. Ela só tá com 3, e aí pode ser que até você que não mexa nos criativos, ele vai dar um alerta. Por favor, adicione mais criativos. Quanto maior orçamento você vai colocando na Smart que está com CPA reduzido, ele vai pedir mais criativos. Então, atenção sobre isso também. E outra vamos dizer, outra parte importante é Smart a partir de 10 conversões para melhor entrega. Porque eu falei no começo da call, né?
Aqui eu só comecei a parte das smarts quando ela já tinha não mais não 10 conversões, né? Mas ela já tinha, na verdade, quase 100 conversões. 54 com 26 com 15, então tinha 90 e tantas conversões aqui. Sei lá. Eu oriento vocês criarem smart a partir de 10. O algoritmo, a plataforma diz que 20 conversões, né, para ter uma melhor performance, mas a partir de 10 conversões você já pode iniciar a smart, que vai fazer uma campanha inteligente aí para a tua estrutura. Beleza? Alguma dúvida sobre essa parte aí? Vou falar sobre rapidinho na parte operacional. Deixa eu ver quem mandou mais dúvida aqui. Ah, o Henri. O Henri mandou uma dúvida aqui. Você já pega o parâmetro do criativo validado já no primeiro dia, nas CBOs 111. Se um performa ruim, você já não usa no segundo dia em diante. A base que eu uso aqui no teste é justamente esse, ó. Eu subo a parte dos criativos aqui, eu vou testar criativo, eu subo os cinco, vamos dizer que validou os três. Os três eu só coloco em oferta. Nesses três aqui que validaram, que eu faço essa CBO aqui, que no caso é essa daqui, ó, 113, 113, certo? Se não vendesse, eu ia entender que a oferta era ruim. E aí, qual o parâmetro que eu ia ver da oferta? Obviamente, primeiro o CPA e depois Initiate Checkout e CPC. Se o CPC está dando bom, o Initiate Checkout está dando bom, é um parâmetro excelente que a oferta ela vai vingar. E aí, eu vou tentando entender quais são os melhores criativos que eu vou estar utilizando aqui para estar testando e incluindo nas smarts. Só que nesse caso, eu não fiz mais e mais testes de smart. Eu só comecei a socar criativa. Oito criativos. Dois, seis, oito, sete, por aí fui criando, só colocando, adicionando. E aí tava testando aqui, as que estão dando bons, ele vai aumentando, não, porque eu colocar um orçamento de 750 mil reais no dia, chegou a rodar 5 mil. Essa daqui do mesmo exemplo, só, só rodou 638. Eu acredito que ele estava com um CPA baixo aqui, nos primeiros dias e foi aumentando, e num contexto geral ele tá com 19, porque senão eu tinha mantido essa daqui, ó, que só tá com 600 gastos. E exatamente essa de cima aqui que está ativa até hoje, pega esse mesmo exemplo. Ela não foi criada hoje, já fiz uma porrada de campanha em cima depois, e ela chegou a gastar ó, 6 mil aqui e está com CPA baixo até hoje. Então, eu vou entendendo quantos criativos estão validados, primeiro momento, na análise de validação de oferta do CBO, e segundo momento, quando eu vou adicionando ela nas Smart Campaigns. Beleza? Não faz sentido deixar ativo o dia todo com CPA caro, de forma alguma. Ah, é porque tinha uma pergunta aqui do Simon, né? No CBO de teste criativo, você deixa. Colocar aqui para ficar legal. Só me perguntando no CBO de teste dos criativos, você deixa rodando o dia todo ou você bateu o CPA já desativa? Não. Nesse caso aqui eu já desativo, não deixo não. Esse aqui, por exemplo, eu coloquei 100 reais, mas eu digo assim, para ter uma análise 100% de gastou ali nas 24 horas e não, entre aspas, gastar muito, eu não inicio com 100 reais, eu coloco 300, 250, 300 reais logo para teste. Nesse caso aqui, você pode alterar isso aqui para 300, no meu caso, eu coloquei cinco campanhas com 300 para teste, e aí quando ele já começa a gastar, que ele começa a bater o teto do CPA ali, que tá, sei lá, 50 reais e teve uma venda, ou não teve nem venda, eu já sei que o criativo não vai performar, e eu já desativo. Eu não deixo gastar ali com para entender, sei lá, não vou deixar gastar 100 reais, 150 reais para entender se o criativo ele vai validar ou não, tá? É, ele tá- eu pulo da cama cedo para olhar as campanhas quando eu estou escalando, justamente. Aqui, como eu estou num fuso horário diferente, é uma certa vantagem, porque fica melhor de, tipo, sete, 7 horas na frente, né? Então, quando é 2 da tarde aqui, são 7 da manhã no Brasil. Então, eu já estou online aqui, já estou vendo tudo. Mês que vem eu tenho essa vantagem, justamente. Até depois de amanhã você já está com um bilhetinho na mão. Vamos fazer uma fusaca aqui. É... Pessoal, tá alguém desenhando aqui, tem assim que estão falando aí, então deixa eu ver como é que faz isso aqui. Desabilitar anotações, não sei se eu desabilitar anotações. Acho que o negócio tem um traço aqui vermelho. Se puder apagar aí quem fez alguma coisa, isso aqui fica chato demais. O Henrique e o Gustavo estão vindo pra cá. Daqui é exatamente. Eu nem falei pra vocês, né? A gente vai fazer na última semana mesmo. Tem mais tempinho aí pra encher os bolsos pra gastar aqui. O Caio arrumou uma opção de passagem melhor, aí eu vou sair de Dubai igual a vocês. Vocês vão pegar o rumo e eu também.
Ficar esperando vocês aqui daqui a um mesinho, estamos brincando aqui em solos árabes. Mas vamos lá, continuando. Tem alguma dúvida, tá, pessoal? Essa parte aqui é operacional. Eu vou falar rapidinho só sobre a questão operacional, da parte de escala, né? Vou falar sobre a parte de contingência, jogo rápido, e mostrar só sobre métricas, algo que eu já mostrei antes, mas só para a gente bater o olho aqui e entender um parâmetro que vocês conseguem estar usando aí, vocês podem tirar print, podem estar usando nas métricas de vocês aí, sobre questão de CPC, Entity Checkout, CPM, esse tipo de métrica. Aqui eu vou bebendo champanhe. Vocês vão chegar, 14 horas de voo, vão chegar bebaço. Vamos lá. Peraí, tem um trambolho aqui na frente da tela. Vamos dar continuidade. Entrando na parte aqui de contingência operacional, jogo rápido. O que que a gente está fazendo aqui nas operações que a gente está utilizando? Primeiro, a parte do proxy. Estou utilizando dois. Já é esse que todo mundo conhece, que é o rotativo, Proxy Brasil, e o IP Royal, que é o estádio, tá? Então, como é que eu uso aqui a parte dos proxies? Tá aqui, eu uso esses, ó, tem IP Royal, isso aqui é o rotativo. Então, eu uso a base com rotativo ou para as business centers ou algumas contas em específico, porque nesse caso aqui, já falando sobre a parte de lateralidade, é, essa conta aqui, por exemplo, a conta 2, essas contas são dentro da business center, tá? Essa conta 02 ela está aqui, eu coloco só nessa. Só que, por exemplo, tem a conta, sei lá, 06 também, que eu estou utilizando. Então, o que é que eu faço? Para não utilizar o mesmo proxy, aqui a 06 também, para não utilizar o mesmo proxy e meio que usar o mesmo IP para certa conta, o que que eu faço? Divido ela entre ter uma base de um IP para conta em específico, seja na Business Center, nesse caso eu estou aqui tá na Business Center anunciando para a conta 02, e a, as contas que eu utilizarem além dessa Business Center, que no caso aqui essa Business Center tem as quatro contas estabelecidas. O que que eu faço? Eu atribuo uma conta, um usuário novo, para ele ter um acesso externo para não ter que estar utilizando mesmo. E, obviamente, eu tenho um outro proxy, uma outra conexão a partir disso. E aí, na prática, o que é que acontece? Está aqui a lista de proxies. Está aqui, ó. Essa é a ativa restabelecida e essa daqui é a ativa da mesma Business Center. Só que eu criei um usuário externo dessa conta aqui. No usuário externo, ele tem um proxy independente para não ter conflito de IP aqui dentro. Então, o que é que eu faço? Eu venho aqui, crio um e-mail diferente, coloco adicionar membros, e aí aquela ideia lá já que você já sabe. Lá, teste, arroba, tá até aqui, ó. Coloco um e-mail de teste, nome, se vocês querem colocar. Aí se vocês vão dar parte administrativa, standards, finance manager, isso aqui é interessante colocar para ele ter o controle do saldo também, as permissões. E aqui vocês vão colocar a conta em específico. No meu caso, foi sei lá, conta 6. Vocês procuram onde é que está a conta 6? No último quadrante aqui. Aí chega aqui, por exemplo, conta 6. Seleciona aqui, coloca que você vai dar dando o nível de administrador e salva. Ele vai dar como usuário novo. E aí você tem, nessa brecha de análise de usuário novo, você vai ter o seu padrão de contingência e começar a lateralidade de conta. Isso aí já serve para a gente falar de quantidade. Então, por exemplo, nessa conta aqui em específico, ela tem, sei lá, ela tem esses 20 mil gastos, tem outra conta aqui que a gente já tem R$ 1.000 gastos, R$ 2.000 gastos, R$ 3.000 gastos, sempre dentro, esses exemplos, inclusive, dentro de uma única business center. E aí o que que a gente faz para lateralizar? Começa a criar mais business centers. Essa aqui já está pronta e tem conta restabelecida dentro. Essa aqui tem processo de estar restabelecendo também. Então a gente começa a fazer números. Porque, entenda, é melhor que você gaste, por exemplo, é, em 5 contas R$ 20.000 do que em uma conta R$ 100.000. A performance da conta ela vai caindo com o decorrer do tempo. Então é interessante que você faça esse formato aqui da lateralização. É o que eu acabei de dizer, ó, Business Center, conta de anúncio dentro da Business Center e acesso de anunciante, tá?
Tem aqui, se tem alguma dúvida da turma, me falando de cachaça no aeroporto, no vim para Dubai. Eu só pego voo assim também, eu não venho nem voo normal. Uma dúvida aqui do Fred. Ela entrei agora na. Entrei agora, me tirou uma dúvida. Quando cria Business Center, você já cria as três contas de anúncios nela? Sim, já cria as três. Todas com PJ diferente, você pode criar diferente com CNPJ, com CPF, CNPJ, que seja. Consegue simular aí, criar na Business Center para ver como é. É bem simples, ó. Quando você já essa aqui já tem um monte criado. Não tem uma Business Center nova, mas basicamente quando você cria a conta, ela vem com três, né? Essa aqui já tá várias porque a gente já conseguiu já pegar outras, começar. Essa aqui deu problema de desaprovado. Mas, tipo, essa daqui está em escala, tem umas seis que já está em escala também. Então, começa com as três, certo? Quando começou a gastar nessas três, aí depois ela abre as outras. Então, se não me engano, não sei nem se isso daqui está verificado ou são os dados dela. Cadê? Crash Balance, Account. Deixa eu ver. Ela não está verificada, tá? Eu dei o exemplo da última aula que eu dei. Não estava necessitando você criar a verificação de conta. É simples, você cria ali, coloca o nome, os dados básicos e vai fazer o processo normal da conta. Não tem muito segredo. Você deixar R$ 1 na conta e sobe vídeo 20, então, justamente. Só R$ 1 ou menos, ó, 2 centavos tem nessas aqui. Você já sobe o vídeo view. Dúvida interessante aqui do Lucas. Posso usar os dados móveis roteando para o notebook? Pode, mas ele é bem lento. É interessante que tenha. Você use proxy porque é mais prático. O Henrique justamente falou aí. Não tem diferença de você, questão de IP, questão por exemplo, do celular usando os dados móveis. Você vai ter um IP roteado, né, aleatório. Então, é mais por questão de lentidão mesmo. Justamente, o IP, o 4G ele é rotativo. Você coloca no modo avião e volta, ele vai te dar um IP diferente. Só que ele é muito lento e não fica uma coisa profissional. O IP do proxy, não, você vem aqui, já altera, você já coloca o IP para alterar, rodar, ele já te dá um número novo, um IP novo, e é bem mais rápido. Vamos lá. Aí sobre a questão de proxy, quem quiser aí, se não tiver o contato ainda, eu vou mandar no chat aqui, esse é o número do Juliano, que é o rotativo, e o site do IP Royal, que é o que está dando certo também. Segue aí no chat para quem quiser. Usa esses dois aí, um rotativo e um estático, tá? São esses dois que eu estou utilizando aqui hoje. Lateralização, então, tudo certo. Isso aqui é a base, só em resumo, né, para a galera que chegou agora. Em vez de você pegar, só rodar uma conta em específica aqui, por exemplo, essa aqui rodou 23.500. Beleza. Em vez de você só essa conta aqui, você replica a mesma coisa com mais de uma conta dentro da sua business center, ou várias business centers em específico, vai lateralizando, dividindo em contas de anúncios diferentes com IP diferentes, tá? Então, basicamente, a estrutura ideal, vamos dizer assim, de escala é você ter, tipo, esse tipo de conta aqui vezes 4, vezes 5, vezes 6. Então, você vai ter uma contingência de resultado absurda, tá? IP Royal tá pegando no data center? Eu nem sei, Gustavo. Nem testei mais. Eu vou até ver depois, mas está de boa aqui. Pode falar, Henrique. Na tua mão pode mandar bala. Fala, Alan, tá escutando aí? Tô sim, pode falar. Então, Alan, aproveitar que a gente já tá em call aqui, eu vou subir uma oferta aqui amanhã, que ela é Hum, de clone. E ela tem uma hum, tendência, assim, de durar 1, 2 dias uma conta estabelecida 2 vezes. Qual você acha que é hum. o melhor formato aí de upar uma campanha ali no começo? Tipo, eu acho que eu vou ter aí pelo menos uns 30 criativos. Você acha que já é interessante eu subir umas 5 Smart com 6 criativos ou eu faço algum outro formato? Já pensando até nisso que tem uma tendência que a conta pode cair em um dia. Gustavo mandou um dia na 2 dias. Bem light, né? Rapaz, que é uma ofertazinha light essa, né? Mas você Ah, pode é fazer porque um.
Tipo assim, eu até ia te perguntar sobre isso. É uma oferta clone, mas não é clone de loja. Eu já rodei ela naquela época, você lembra que teve mais de 80 conversões assim, em menos de uma hora? E Aham. ela teve muita denúncia na URL naquela época lá. Tipo, o CPA tava 90 centavos para um ticket médio de 80. Aí ela caiu em menos de uma hora no SAPC de uma vez. Por isso que eu tô meio com medo de rodar ela aqui. Só que agora eu vou rodar ela numa 2x com The White Rabbit. Aí É, eu só já ia dizer durar isso. 2, 3 dias aí eu vou. Sério, louco, eu Vai já pra vou pra lua. taco lá pra Dubai. Já Oi? vem, sai do aeroporto já com a Lamborghini no lugar. É, eu Mas já você ia acha dizer que dá isso, pra cara. durar uns 2, 3 dias com o White Rabbit? Cara, acredito que sim. Primeiro, eu já ia dizer para você colocar o The White Rabbit. E segundo, testa elas em formato Smart e coloca esse formato Smart Target. Aí tu coloca tipo assim, 7.000 de orçamento, 8.000 de orçamento e coloca o target dela de CPA, o que tu achar legal. Tipo, 15, 20, 25 de CPA, espera papocar. Porque tu com orçamento alto, a ideia é o quê? Que tu vá explorar, estourar o máximo da oferta, né? Então, se tu faz uns duas, três targets de CPA e coloca, sei lá, 5.000 de orçamento, 7.000 de orçamento, uma 2x vai segurar. Então, quando ela começar a gastar, ela vai tentar manter e ficar dentro do teu CPA desejado. Tu pode estar fazendo, sei lá, a divisão Smart desse formato, pode estar fazendo mais umas duas CBOs aí com 1.000, 1.500 reais e mais umas duas Smarts normais. Como ela vai, sabe, 2x, ela vai estar segurando dessa forma. Acredito que a Target vai ser o melhor formato de tu fazer isso aí, porque tu vai estar espancando o orçamento com um CPA ali mais validado e dentro do que tu vai querer gastar. Entendi o target, você fala que o de limitar CPA, né? O bid. Isso, justamente. Como você vai estar espancando aí, né, não ligando muito para a questão de você quer gastar logo e a oferta está super validada e vai estar gerando CPA rápido, vai estar gerando venda rápida, você coloca o target aí no teu Smart. Ah, entendi. Então pode seguir aquele conceito ali de upar umas 5 Smash de 6 criativa e nas 5 coloca, sei lá, uns 5 mil de orçamento pelo menos com o target ali de um valor fica bom ali pro meu ticket, né? Justamente. Justamente. Fechou, então. Valeu. O Nando perguntou aqui: oferta validada, criativos validados e conta nova. Já subdireto Smart com 6 criativos e 10k de orçamento, sem target, não oriento, tá? Primeiro, que como eu disse, a Smart ela precisa de ter um entendimento do que tu tá vendendo para ele direcionar para um público ideal. Por mais que ele esteja validado, o algoritmo ele não está entendendo, visto que você falou que a conta é nova, né? Então, joga um CBOzinho ali, sei lá, de R$ 1.000, R$ 750, igual eu fiz aqui, ó. Espera ele gastar um pouquinho, tem as bases das conversões, acelera para Smart. E aí, eu oriento também você colocar 10k de orçamento sem o target. Eu oriento mais você dividir os criativos validados em um orçamentozinho maior, começando a... Se você começar um Smart com mais de 1.000 de orçamento, ele vai ficar meio cagado do CPA. O CPA target ele vai funcionar mais como se você colocar um espancamento aí de orçamento, 5.000, 7.000, 10.000, você saber que está validado, igual o exemplo que eu acabei de dar aqui. Coloca mais orçamento, coloca o target para você não ter surpresa no CPA, porque às vezes ele vai estar dando disparada aqui, o CPC vai estourar, então vai sair do teu controle. É igual um vídeo view quando você sobe sem agendamento. Aliás, com agendamento no caso, né? Sem aquela campanha contínua, tu sobe, quando tu menos espera, gastou R$ 100, você gastou R$ 150, é loucura. Então, eu não faço essa doideira aí colocando muito orçamento. O Fred perguntou aqui o que é esse target. Eu falei no comecinho da call, esse target ele é a- o teto da Smart aqui, ele é um target que você vai colocar aqui, ó, nesse exemplo. Então aqui. Alô, Michel, bota saldo aí, Michel. Se tu tiver aí, Michel. Campanhazinha com CPA delicioso e tá sem saldo. Tá aqui o target ó, dessa campanha. Uns R$ 20 é uma campanha Smart que você decide como você vai colocar o bid ali de orçamento. Aí ele meio que vai rodar a tua campanha em específico no CPA desejado que tu quer. No caso, esse aqui eu coloquei 20, ele vai ficar gastando até ele bater 20 ali, 25 de CPA. Se ele não bater, ele vai desativar a campanha. Só que se ele mantiver, o algoritmo vai trabalhar para ele manter o target que eu coloquei. Então, por isso que faz sentido você espancar de orçamento e já iniciar com um
um orçamento aí maior para não ser problema aí tu tá vendendo nesse formato. Ah, o Brandão mandou uma mensagenzinha, validei uma paradinha, depois olha o grupo Society. Com certeza, meu filho, eu adoro essas mensagens. É, vamos lá, falando em Smart, dúvida cruel, qual a diferença entre subir em Smart e o Criativo Inteligente? Subir em Smart, é, falei também no início da call. O Smart ele vai funcionar como o antigo Advantage do Facebook. Então ele vai te dar as melhores segmentações, melhor tipo de público. Tempo para pagar, não fala nada aqui, né? Só diz o valor que tem para pagar só. Tem alguém levando uma cobrança aí ao vivo. Deixa eu colocar o muro aqui, vocês. Paga o agiota. Mutei aí. Pronto, tem alguém dando uma multa, uma cobrancinha. A diferença da Smart para inteligente é que na Smart ele vai funcionar como uma campanha que vai mesclar teus públicos, tua segmentação, teus criativos, e vai fazer isso de forma automática. Já na campanha inteligente, você vai conseguir designar a tua segmentação específica, por exemplo. Eu quero rodar sei lá, um 25 mais do público feminino, só quero aquilo ali. E eu quero fazer uma mistura, vamos dizer assim, dos melhores criativos. Aí tu usa a campanha inteligente, porque ela é forçada a usar os criativos. Então, se tu faz uma campanha de ABO 25 mais, por exemplo, com três criativos e adiciona a campanha inteligente, ele vai lá mexer nos criativos e vai fazer meio que como se fosse um CBO desses criativos. Vai tirar a melhor combinação entre eles. Mas eu prefiro usar a Smart normalmente. Não, o Brandão não era ele, não. Ele só falou depois. Aí eu mutei depois. É isso aí, é o que a Henry falou. Smart é o fallback, que a tua inteligência é mais para criativos. Perfeitamente. Eu não uso mais, não uso tanto criativo. Na verdade, eu uso aqui, ó. Nesse exemplo aqui da CBO, 113, eu uso inteligente, tá? Eu não uso ele normal. Sempre quando eu boto assim, CBO, que não é porque não faz sentido você colocar um criativo inteligente para ele mexer com ele mesmo, visto que ele não vai estar com variância de copies do texto, né? Porque copy no texto ele já vem com a Smart pronta. Se você for subir um vídeo, por exemplo, sem Smart Campaign, com cinco textos diferentes para usar um criativo, aí faria sentido você colocar Mas não tem nada a ver se eu utilizar esse nesse formato com campanha inteligente. Nesse formato aqui de CBO 113, ele vai com campanha inteligente sim, tá? Inteligente aqui, e aqui a madeira já começa. Ó, smart, smart, smart. E é isso, na continuidade aqui. Tudo certo na parte operacional, então, só para a gente levar em consideração aqui sobre números. Isso aqui vocês já viram em aulas anteriores, eu trouxe novamente, mas para quem não viu, eu uso essas métricas aqui, tá? Eu considero essas métricas como as primárias, são as que eu olho, CPM-CTR como métrica secundária, só para ter um parâmetro ali bem secundário mesmo, né? Como o próprio nome diz, é secundário. Eu só vou olhar quando eu ver primeiro essas aqui. Então, primeiro, o que é que eu vou ver na campanha quando eu olho para CPC e C? Eu vou olhar primeiro. O CPC ele vai dizer sobre teus criativos. Se teu CPC ele está baixo, quer dizer que teus criativos estão bons. Se teu ticket checkout está baixo, quer dizer que tua oferta é boa. Ah, mas eu posso ter um CPC alto e um ticket checkout baixo? Com certeza. Quer dizer que teu criativo não está tão bom, mas a oferta é boa. Eu posso ter um CPC baixo e um ticket checkout alto? Sim. O que quer dizer? Que tua oferta não é tão boa, mas o criativo ele é muito bom. Então, são os principais indicativos seriam esses. Obviamente, o mais importante é o de compra. Mas, como o próprio nome diz aqui, vai depender do CPA. Primeiramente, o evento de compra vai depender do CPA. Então, se você tem um produto que teu CPA precisa ser de R$ 10, R$ 15, não vai ter. Se eu falar que o CPA desejado é 20, 25, 30, não vai fazer em consideração com isso, porque vai depender. No caso, essa conta aqui em específico, o CPA desejado dela é R$ 30, até R$ 30. Passou de 30, aí eu já passo a faca. Então, por exemplo, se a gente olhar uma análise aqui geral, aqui a análise geral, ó, a oferta ela tá boa porque por mais que tenha esse CPA aqui mesmo nojento aqui de 44, 82, é horrível isso aqui, eu demorei para ver isso aqui, 82, 44.
42, 72. Ele tem um geral de 22 de CPA. Então a oferta está muito dentro do meu parâmetro. Estipulei que seria 30, então está bem dentro da minha base aqui. CPC, o que é que eu considero ser bom ou ruim ou horrível? Até 50 centavos ele está excelente. Entre 50 e 80 está aceitável. Entre 80 e 1,20 ele está ruim. Acima de 1,20 pode morrer, meu filho, que tá meio ruim o negócio. Eu não sei se o Rubens, tá? E o Rubens, ele é o mentorado que ele tá com uma conta que ele rodou 200 mil na conta. Sério mesmo, quando eu vi, eu disse, minha nossa senhora, rodou 200 mil. Só que o que acontece na operação do Rubens? Ele tem um intake checkout muito bom, a oferta dele tem CPA baixo e o CPC dele é altíssimo. É tipo assim, R$ 1 de CPC, 1,50, eu digo, meu Deus, não tem como. Vamos trabalhar nesse criativo, vamos mexer nos criativos. O trabalho foi entender o que ele estava fazendo ali nos criativos, a gente modificou toda a base de criativos, e aí sim, melhorou a cabeça do funil, melhorou a questão da oferta, melhorou 100%. Então, esse exemplo que eu acabei de dar entra no critério que o intent checkout estava bom, a conversão estava muito boa, mas os criativos não estavam sendo bons. Então, para o produto dele em específico, a gente teve que fazer algumas alterações no criativo. Foi o que a gente fez. Colocou o formato GC, a pessoa aparecendo, mostra, dividindo em duas telas. Embaixo mostrando o que era o produto, o uso do produto, e em cima mostrando a pessoa. E aí ficou aquela coisa dupla, né? E além de ser uma coisa curiosa. Cara, foi lá embaixo o CPC, aí começou a escalar de forma absurda. Então, voltando aqui para a ideia, CPC. No contexto geral, o meu tá 0,38. Mas se a gente for analisar aqui, ó, não tem nenhum acima de. O mais caro é esse da Target aqui, do mais 70. Não, o resto é tudo tá dentro do aceitável. Então, ou seja, meus criativos estão bons. Nenhum tá num contexto ruim. Você pode levar em consideração isso daí, tá? É, já. E perguntou, será que vai ter salvação aquele produto nosso que o CPC tava quase R$ 3? Não, é porque o de hoje foi uma coisa absurda, tá? Eu mandei lá no grupo. Horrível a questão do. Hoje teve algumas contas que começaram meio mal assombrado o negócio. Então, eu avisei mais cedo. Que tem algumas contas que estavam performando de uma forma meio cabulosa. Pode até apagar, mas vai performar bem, é possível. Quem quiser tirar um print disso aqui, tá, pessoal? Muito, muito importante. Pegar esse quadrante aqui para você levar em consideração para as tuas campanhas. Initiate Checkout, mesma coisa. Que considero excelente, até R$ 5, até R$ 9 médio, até R$ 15 ruim. Passou de R$ 15, meu filho, dificilmente uma oferta vai dar boa com um ticket checkout de R$ 15. Então vamos analisar aqui as nossas. Cadê o ticket checkout? Ele não precisa atualizar. Espera ele carregar. Pronto, agora carregou. O ticket checkout, a base dele, ó, 3,29. Então é uma oferta muito boa mesmo. Se os mais caros aqui estão dando ó, 5,35, 5,92, não tem nenhum checkout a R$ 6, tá vendo? Então quer dizer que a oferta, o pessoal tá vendo a página e tá indo direto pro checkout. Então, praticamente todos estão excelentes. A oferta tá excelente porque se ele tá batendo menos de R$ 6, até R$ 5 ele é excelente, não tem nenhum com R$ 6. Então praticamente a oferta toda tá excelente. O checkout geral é 3,29. Então eu entendo que a minha métrica de intake checkout ela tá um padrão excelente, minha oferta ela tá viva aí por um bom tempo. Se geral tivesse, sei lá, até R$ 9, já tá o sinal alerta ligado. Até R$ 15, pelo amor de Deus, mas passou de 15, esqueça. Só Jesus na causa. E aí, como eu disse, esses são ah, os dois parâmetros que eu gosto de analisar em detalhes. CPM e CTR eu já não gosto de, tipo, se eu tô vendo que as minhas aqui de um contexto geral estão boas, eu tô cagando e andando para CPM e CTR, tá? Mas esse é um padrão médio que eu coloco aqui de CPM, por exemplo, até R$ 6 está excelente, até 10 médio, 10 e 15 ruim, acima de 15 está morto. Só que assim, se tiver R$ 20 no CPM e tiver bom CPC e tiver bom em checkout, eu tô cagando para CPM, entendeu? Mesma coisa que vale para CTR. Vamos analisar as métricas aqui. O CPM no contexto geral está 7,24. 7,24 aqui, ele já sai de excelente para médio. Mas eu não tô nem aí que esse CPM tá médio.
Alguns eles estão dando boas, a R$ 5, tá excelente. R$ 8 isso aqui, ele tá um pouco mais alto, R$ 10, R$ 10, mas a média tá 7,24. Então, tô cagando. Eu olho primeiro as principais, como eu disse, a média secundária. E CTR, mesma coisa, tá 1,90 aqui de contexto geral. 1,90, não, menor que, aliás, maior que 2 ele tá entre 1 e 2, tá ótimo. Tá ótimo. Mas eu também, se tivesse 0,5 a 1% médio, eu também tava cagando para isso aqui. CTR e CPM são métricas secundárias. Essa parte é um parâmetro ali, né? De clique em relação a impressões do teu criativo. E CPM, as impressões em relação assim, à qualidade do criativo, ao público que está sendo jogado para esse tipo de. A relação da campanha, o tipo de público que está sendo impresso. Então, isso vai levar mais em consideração isso daí, beleza? Se quiserem tirar um print assim, ó, ficou bem, bem top de vocês colocarem um quadro aí. Isso aqui, eu levo muito em consideração isso aqui para sair do achismo, né? Assim, o pessoal só vê CPA, 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 mas tem o funil antes, né? Tem uma coisa aí antes que a gente consegue fazer toda a análise para entender como é que tem a oferta de modo geral. Belezura, turma? Vamos agora para as dúvidas. Do que o Nando mandou. Quantas campanhas novas você sobe por dia? Você duplica as que estão performando bom, cria do zero e em conta nova? Em conta nova seria uma outra pergunta, né? Ah, o Henry tá bom demais, que ele responde tudo exatamente. O Henry é o melhor aluno, um dos melhores sócios que tem. Ele segue tudo ao pé da letra. Se vocês fizerem exatamente o que o Henry fez, desde quando ele chegou, que ele virou mentorado, que ele virou sócio, que bateu os 100 mil, se fizeram exatamente, tá tudo certo. O Henry ele sabe exatamente tudo que eu vou dizer, porque ele é prendado, ele é aquele aluno ali que senta na frente. Por mais que esteja essas ofertas cabulosas aí, que dura um dia na conta do X, é exatamente isso aí. Você pode fazer das duas formas, ou criar do zero, ou você religar nesse formato. Falei um pouquinho mais cedo, mas eu vou te falar de novo aqui, ó. Essas campanhas aqui, essas aqui eu fiz hoje, ó. Smart 10, 6 criativos, Smart 11, 11 criativos, Smart 12, 6 criativos. Eu comecei com R$ 750. E aí, o que que eu vou olhar no começo ali do dia, de começo de gastar, se ela vai estar dando um CPA bom, as métricas vão estar boas para continuar. Se não, desligue. Então, foi o que aconteceu com essa. A Smart 11 não performou, desliguei, mantive a 12, mantive a 10. E aí, ele só não manteve agora porque o sócio não botou saldo. Eu acho que ele tá farreando, que ele até essa hora nem tá na cal, nem viu a conta que precisa botar saldo. Mas a campanha tava performando e só não tava essa daqui. Então, aumentei o orçamento aqui, ó, de 750 para 1.000 e 1.000 nessa daqui. Então, manteve o CP abaixo, mantive aqui. Só que esse exemplo aqui de baixo, essa daqui, ó, ela gastou R$ 6.000, só que ela tá ativa faz um tempo já. Então ela gastou R$ 6.000. Está com orçamento de R$ 1.000. Obviamente não gastou R$ 6.000 hoje. Então, se a gente for analisar aqui, hoje dia 19. Ontem, ontem ela rodou pouco, eu acho. Deixa eu ver isso aqui do meio. Rodou R$ 500 e só rodou ela, na verdade. Estava bem cagado ontem, teve problema no Get, teve problema em tudo. Ó, 21 de CPA. Ela não rodou bem ontem e a gente praticamente não subiu nada. E, na verdade, a gente só deixou ligado sem querer. Porque teve um problema no checkout e depois, quando voltou, já tinha gastado uns R$ 100. E aí, quando ativou o checkout de novo, aí começou a sair venda, a gente deixou ela ligada. Mas, por exemplo, ela ligou, ficou ali com R$ 21 também. E aí eu mantive. Se a gente olhar um padrão de, sei lá, 7 dias, 23 de CPA, tá vendo? Então ela meio que manteve. Todos os dias, quando eu vi logo cedo, ela estava com CPA baixo. Então eu mantive. Para que eu vou desligar uma campanha se ela está com CPA baixo logo cedo? Então, no quadrante geral, eu sempre faço assim: quadrante geral, eu olho as campanhas que estão boas, que estão ruins, uso de 7 dias e quadrante geral. Aí, tipo, 19 de CPA. Tá 19 de CPA? Se não for os mesmos criativos aqui, no caso essa daqui, ó, tá 19 de CPA também, mas certamente é alguma campanha já que tá rodando aqui que eu coloquei ela em outro lugar. Não adianta eu colocar 6 criativos para rodar nessa e os mesmos 6 para rodar nessa, entendeu? São diferentes. Aqui tem 6 criativos, aqui tem outros 6, aqui tem outros 6. Então, se está mantendo, vou estar ativando, testando ali se logo cedo ela vai manter, se não, eu desligo, crio outras. É basicamente isso que eu faço. Não é necessário assim ter aquela regra que eu vou estar ativando novas campanhas, novas campanhas, novas campanhas, novas campanhas. Não, vai ficar o day trade do day trade do TikTok. Outra pergunta boa aqui.
Após certo horário da noite, vamos usar meia-noite como exemplo. Você costuma pausar as campanhas e reativar pela manhã ou prefere mantê-las ativas com um orçamento reduzido? Cara, depende. Aqui eu tenho dois exemplos. Tem uns sócios que eles desativam meia-noite. Essas aqui elas mantêm, só que como elas estão smart, eles já meio que. Eu acho que o pixel dela tá inteligente, porque quando eu vou olhar de manhã, elas estão rodando no horário sem programação. Quando eu vou olhar 4:30 da manhã, aqui 5 horas da manhã que vai começar mesmo, né, 5 horas da manhã no Brasil, ela tem gasto muito pouco, tipo R$ 20, R$ 15. Então, com esses mesmos 15 a R$ 20 já é um parâmetro para entender se ela vai performar bem durante o dia. Ela não vai começar amanhã ali com R$ 100, 150 gastos, porque ela nunca vai começar uma campanha com acima de R$ 1.500 de orçamento. Então, alguns sócios desativam meia-noite para que eu ative lá de manhã cedo, ou eles mesmos ativam para agendados para rodar de manhã, e alguns eu deixo rodar normalmente, mas eu acredito que seja mais de uma maneira de oferta, de uma maneira geral. Se a oferta está performando bem, durante a meia-noite, a madrugada ali, ela não vai deixar de ser boa, não. Você pode estar testando um parâmetro aí com duas, três campanhas e deixando aí para você mexer nela de manhã cedo. Tipo, a gente faz de escala mesmo. Você fica igual o Gustavo ali, sem acordando às 5 da manhã. Se você deixar de meia-noite às 5 da manhã, você desativa as que não estão boas. As que estão boas, que certamente vai sair vendo na madrugada, você já começa a colocar mais orçamento. Então, assim, não existe regra para isso. A maioria da galera pausa, mas é mais um conceito assim que já veio do Facebook, tem aquele medo lá de deixar a campanha rodando de madrugada. Mas essas aqui em específico, quando elas estão ligadas, deixa aí de um dia para noite. Dificilmente aqui, por exemplo, nessa daqui ela não desligou, não. Mas eu tenho um sócio assim que troca um dia pela noite, eles desligam meia-noite, 1 hora da manhã, e aí quando é logo cedo eu ativo elas. Beleza? Antigamente tinha muita análise humana durante a madrugada, ainda tem isso. Eu não sei exatamente se tem, porque tudo hoje é tendência a ser mais computadorizado possível, né? Mais robótico possível. Certamente a análise humana na parte da madrugada era porque talvez o fuso, né? O Brasil tem um fuso diferente, sei lá, do europeu, do chinês. Então, eu acredito que hoje tudo está sendo mais automatizado possível, né? Igual a gente está usando mais IA, o pessoal quer automatizar tudo. Então, é, já entrando nesse assunto aí, a parte de, por exemplo, de por que as contas estão voltando melhor, né? Tem essa parte aí de bugs e tal. A gente percebeu que, às vezes, quando a gente deixa uma conta programada, alguma conta estourando saldo, alguma coisa assim, ele tá meio que suspendendo a conta e voltando de restabelecimento de uma forma mais simples, porque ele tá pegando um erro e não uma análise humana. Mas não era isso que eu ia dizer, não era isso que eu queria levar em consideração, era a questão de análise de pós-suspensão, tá? Eu ia trazer até com uma nota sobre isso, foi bem que você ter lembrado. Quando você tem, por exemplo, uma oferta que você toma ban, hoje o algoritmo, se subir a mesma coisa, ele vai estar aprovando. E aí ele meio que vai cair nas próximas 24 horas, porque a análise agora ela é diferenciada. Em vez de, por exemplo, tá passando uma análise ali do que já foi feito, do topar em específico, se tu sobe uma oferta que ela já está bloqueada, já foi suspensa, pode ser que ela vá ativar no primeiro momento. Só que ela não vai durar 24 horas. Ela vai levar em consideração, tipo, as primeiras análises, do que ela faz, né? Criativo, se não tem nada malicioso, se está em conformidade ali das regras do padrão geral, enfim. E aí o boot ele vai mudando, ele vai jogando vários outros bots. E aí vai chegar uma hora que vai jogar o bot da suspensão, se você já teve aquele anúncio suspenso anteriormente. Então, um desses bots é o de suspensão, que já foi jogado para VCA anteriormente, e o outro é, por exemplo, da tua página. Se tu usa um cloaker, tu ativou com uma página, e depois nessa página tu mudou, ele vai estar sempre jogando esse bot aí de verificação. Então, antigamente era diferente, né? Antigamente, se a gente subia, se tivesse uma suspensão, já cagou tudo. Hoje não, os bots eles estão mais, vamos dizer assim, mais inteligentes, mais automatizados, mas pegando aí meio que com fração de horário diferente e em situações diferentes. Tá bem melhor. Diga a vocês, aproveitar essa leva do TikTok aí que tá muito boa, tá? Muito boa mesmo. Ah, vamos lá. Outra dúvida. O Lucas mandou. Tô com algumas business centers que as contas não voltam. E as business centers estão verificadas. Tu conseguiu estabelecer as contas com BC verificada?
Acho que não consigo voltá-las pela página de destino e pelos criativos. Cara, eu nem sei se essa Business Center ela é verificada, eu acho que não. Porque aqui a gente tá. Deu essa bagunça aí da verificação de documento, eu até mandei lá no perfil, né? Não verifiquem mais porque estão sendo encheção de saco, as contas estão voltando sem verificar e quando tem verificado elas desaprovam. Deixa eu ver se, por que ele não está atualizando? É, teste sem verificar, cara. Teste sem verificar que eu acabei de mostrar, inclusive as contas que elas. Essa Business Center, cara, essa Business Center aqui, por exemplo, ela tá com umas 6 contas restabelecidas. Tem 30 aqui, mas tem umas 6 restabelecidas. A gente tem 4 que não estão usando. A gente tá faltando base estrutural delas, mas elas estão voltando assim, absurdamente. Mas nenhuma delas tá verificada. Deixa eu ver se a Business Center tá verificada. Que a gente já tira essa dúvida ali. Mas eu acho que não tá vendo? Não tá. Aliás, tá? Tá, verificada. Só a Business Center tá verificada. Verificada 13 de maio. Só a Business Center tá verificada e as contas não. Não fui eu que subi isso daqui. Porque foi o sócio que deixou no jeito. Só peguei o embalo. Mas todas as contas não estão verificadas, tá? A gente não tem problema nenhum com questão de a documentação rejeitou, tem que voltar lá, solicitar suporte. O mais que se resolva a conta, quando você tem análise de documentação lá, ok, é chato. Então, talvez essa business center aqui esteja voltando porque não tem muita verificação assim nas contas de anúncio, né? Eu oriento vocês a não verificarem as contas agora. Inclusive, o pessoal estava falando, não é assunto, né, do global e tal, o pessoal da Colômbia estava falando, estava dando uns problemas aqui, estava dando problema com conta verificada e as não verificadas estavam funcionando melhor. Então, mais que nunca, usem não verificadas para testar. Beleza, vou trocar o Shopify criativo e usar o 4G também. Pois é. Mas pega um proxy, cara. O proxy fica bem mais profissional. Proxy é vida. E é disso, turma. Assuntos já foram. Que o que eu queria passar hoje para vocês já foi. Se tiver alguma dúvida específica, mostrei aqui na prática o que a gente estava fazendo aqui no operacional do dia a dia para a gente alavancar mais. Isso aqui é mais questão de conta mesmo. Acelerar contas laterais, criar mais uma contingência lateral e agilizar o processo. No caso, não verifica a conta, não upar o doc na hora de criar a conta da conta de anúncio da BC. Justamente a parte da verificação lá de você não colocar o documento na conta que vai subir. Tipo, a gente tem aquela business center lá, tem umas restabelecidas uma vez, né, 2 vezes, mas as que a gente não restabeleceu aqui, na verdade, as que a gente não verificou, teve um número melhor de conta de anúncio restabelecida. E o contrato também funcionou. A gente tinha uma business center que tinha todas as contas verificadas e nenhuma voltou. Se tem alguma coisa a ver, porque pegou aquele período lá dos bugs da verificação. Eu não sei como é que tá. Tipo, a gente tava com. Teve um exemplo ontem, até o Brandão mandou pra mim, pegou uma conta aqui. Quando entrou na conta, a conta tava pedindo verificação. Na verdade, ela tava verificada e tava pedindo uma nova verificação. Tava aquele erro, né, de verificação. Aí mandou lá no suporte e aí já resolveu. Mas a maioria aqui a gente nem tá verificando conta, não, tá indireto. Belezura, turma, o que mais? Uma dose de água aqui, ver se tem mais alguma dúvida. Usem esse tempo aí que é de vocês. A gente passou 1 horinha já, 1 hora e 10 de cal, mas se tiver mais alguma dúvida, vocês mandem aí. Assuntos gerais, pode ficar à vontade. Tem alguém falando aí que eu não tô vendo? Tem um negócio aqui falando, mas não tô escutando. Já ouvi suas solicitações, né, Eduardo. Eduardo é o cara que mais fala comigo na face da terra. É de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Todo momento ele tá falando. Bora pra cima. E é isso aí, turma. Se não tiverem mais dúvidas, a gente vai encerrar aqui. Como eu disse, aproveitem. A leva do TikTok aí tá muito boa. Se você não tá conseguindo anunciar, não tá conseguindo escalar, não tá conseguindo fazer seus testes aí, alguma coisa tá muito errada. Vejam as aulas. Podem estar mandando aí mensagem no chat, que eu tô aqui para ajudar vocês. A gente parou esse período aí das trevas, certamente vai, volta. Conta fica ruim de anunciar, fica bom, aquela coisa toda. Mas aproveitem que tá
uma leva 100% aí pra gente anunciar sem problema. Belezura? Finalizamos por aqui a nossa call. Qualquer dúvida, entre em contato. O WhatsApp e o grupo está disponível para qualquer tipo de informação que vocês quiserem. Agradeço demais a atenção. Vamos curtir o feriado no Brasil. Aqui não é feriado, aqui eu vou de berço já já, já são 11 e tanto da noite. Aproveita o feriado e é isso. Valeu demais.